Obrigado pela vossa presença cá, na nossa casa. Nós dedicamos esse dia para fazer um breve informe sobre o que foi a primeira semana do recenseamento eleitoral. Portanto, nós somos aqui está a composição do Gabinete Central de Eleições, da RENAM. Primeiro, a primeira observação que nós temos é que o recenseamento está a andar a um ritmo extremamente vagaroso, portanto muito aquém daquilo que era de esperar. Em termos médios nacionais, varia de distrito para distrito, é verdade, mas estamos a menos de 10% depois de uma semana, o que é alguma coisa que não tem precedente na história do recenseamento nacional. O segundo ponto são algumas irregularidades. E esta questão do recenseamento estar muito aquém do esperado tem muito a ver com a forma como o próprio recenseamento está sendo gerido. Portanto, há muitos aspectos que estão a concorrer neste momento para termos um recenseamento, para além de ser extremamente lento, também extremamente problemático. Algumas observações que nós tomamos. Primeiro, soubemos que houve uma instrução justamente para que tenhamos um recenseamento retardado, de que os supervisores tinham que garantir que não se recenseasse mais do que 40 pessoas por dia. E um exemplo típico disto, e há evidências disso que andam nas redes sociais, foi justamente no bairro de Manhaua, em Climane, em que o supervisor, que estava a fazer um belo trabalho, ele foi simplesmente substituído porque estava a alcançar metas de recenseamento acima daquilo que era a instrução da estratégia de retardamento. Essas imagens são públicas e o diretor que foi responsável por movimentar este supervisor chama-se Hassan Hussein. E também foi notável que a própria população se rebelou contra isto. Essas imagens também existem. A população manifestou-se, rebelou-se, porque tinha consciência de que aquele supervisor estava a fazer um trabalho bom. A outra questão que nós temos é exatamente a questão clássica que acontece sempre, que é agressões físicas e recolha forçada de credenciais dos fiscais da oposição. E para tal temos vários exemplos, né? Por exemplo, a escola secundária de Moatala, a escola secundária de Nampula, aconteceu também em Mussoril, portanto temos vários exemplos, né? Outra questão também que é notável, e as provas também são evidentes, é a impressão ilegal de cartões de eleitor. E o caso mais gritante que nós temos, o caso mais gritante foi o caso de Gurue. Portanto, o Gurue, houve infiltração no armazém distrital do STAI, numa hora anormal, portanto às 20 horas. Portanto, este armazém, para quem conhece Gurue, está muito próximo da chamada Casa da Cultura. E este armazém tinha lá material, vejam só, 7 postos de recenseamento, portanto tem muito material. E as imagens que tornaram-se públicas mostraram pelo menos 7 mobiles ligados na hora, fora da hora normal de expediente, ilegalmente. Portanto, isto não é só um ilícito, aquilo é um crime eleitoral. E há que salientar uma coisa, não era só impressão ilegal de cartões, mas também era, digamos assim, manipulação e adulteração da base de dados dos eleitores. Portanto, estavam mesmo a apagar também nomes de eleitores que já estavam inscritos. Portanto, é realmente uma situação criminosa, outra questão são detenções dos nossos mandatários. Portanto, os nossos mandatários estão a ser detidos sem nenhuma formalidade. O caso mais gritante e mais recente foi na autarquia da cidade de Nampula. Portanto, o nosso mandatário foi detido. Registro de estrangeiros. Isto também é outra coisa, é um outro fator clássico que já vem em vários ciclos eleitorais. Portanto, em Chimoio,
outro caso também que não precisa de provas, porque as provas são públicas, na EPC 25 de junho, portanto toda a gente acompanhou a tentativa de se registar, de recensear-se um estrangeiro do Zimbábue. Ainda na senda das detenções, para além da detenção dos nossos mandatários, nossos delegados, há detenções inclusivamente dos representantes da RENAM nos órgãos eleitorais. O caso, por exemplo, que nós tivemos em Mandimba, onde foram detidos 3 vogais da RENAM nos órgãos eleitorais. Outra questão também, manipulação do processo eleitoral, é a obrigatoriedade que está sendo feita para o recenseamento em bloco de estudantes, de alunos. Portanto, há diretores da escola que têm instruções para inscrever ilegalmente alunos em blocos. E o caso mais gritante que nós temos, que mais comprovado, foi a escola secundária Marcelino dos Santos, na cidade de Nampula. Portanto, são exemplos públicos, que há muito material que está nas redes sociais, são bem conhecidos. Outra questão é o transporte de cidadãos para se inscrever ou para se recensearem, mas que são cidadãos que residem em zonas não autárquicas. Exemplo concreto, em Gurue, mais uma vez, um dos vereadores tem até este momento na sua residência pessoas que foram transferidas em caminhões para a sua casa para se inscrever. Os fiscais da RENAMO e também a delegação política da RENAMO a nível do distrito localizou essa casa e ele alega que ele é agricultor e que traz aquelas pessoas para lhe ajudarem, pura e simplesmente para fazerem a colheita do arroz, numa altura em que não é fase de colheita, mas é fase de sementeira do arroz. Outro caso que nós temos também gritante é listagens prévias que chegam aos postos de recenseamento de pessoas que devem ter prioridade. Isso é um caso nacional. Portanto, isto é quase em todos os postos são verificados. O primeiro que nós tivemos exemplo aqui na cidade de Maputo, no Cajamanculo, em Spamanine, houve listas que, graças a Deus, os vogais, os fiscais denunciaram isso e desmantelaram esse processo. Ainda na questão das listagens, também temos em Murumbala, isso ainda foi ontem, posto de aeroporto, foi encontrada uma lista com 50 professores, vejam só. Ok? E o outro caso, o caso clássico da distribuição das senhas, é outra forma de manipulação do recenseamento, que isto visa o quê? A questão é ganhar vantagem naquela instrução do recenseamento retardado. Portanto, só vão escrever 40 por dia, se eles conseguem colocar as suas listas a serem recenseadas, eles garantem que sempre vão ter um número maior das pessoas que pertencem ao seu partido do que a população no geral. Portanto, esse é que é o objetivo. A questão clássica das máquinas, não é? As máquinas avariadas, as máquinas a funcionarem mal, máquinas a serem de forma intencional desligadas, não é? Isso é em todo o país, mas o caso mais recente que nós temos desta questão das máquinas é no EPC de Pioneiros, na Beira, e que até se dizia às pessoas que as máquinas estavam avariadas ou não podiam imprimir, então você faz a inscrição agora, depois vem dia seguinte para levantar o cartão. Portanto, é realmente uma coisa dramática que está a acontecer. Em Nampula temos um caso, bairro de Mutauanha, onde nós temos vários postos não funcionais. No primeiro, segundo dia, praticamente 50% dos postos não funcionavam. E vejam coisas tão caricatas como essas. Alguns dos postos neste bairro não tinham energia há mais de 3 anos. Mas tínhamos lá os mobiles e tínhamos as brigadas. E tínhamos muita gente que estava impossibilitada de se recensear. Não é? E, por último, é a questão dos cartões. Não é? Nós selecionamos alguns exemplos, são vários exemplos. Ficaríamos aqui 2, 3 horas a falar sobre isso. Mas alguns exemplos achamos que são os mais importantes. Cartões, portanto, viciação de cartões. Portanto, este é um dos casos gravíssimos. Né? Temos vários cartões com defeitos. Né? Cartões com manchas, com fotografias desfocadas, portanto, sem qualidade. Há cartões sem assinatura, cartões sem impressão digital. Portanto, são vários casos. Aqui na Zona Sul,
O exemplo típico foi no posto de Chinonanquila, na província de Maputo, e na zona norte, o caso clássico que foi também reportado, que há muitas imagens, foi naquela porto. Portanto, esta é a informação que nós queríamos partilhar com os jornalistas para demonstrar que o nível de recenseamento que nós temos até este momento, que é baixo, para além dos números, temos o problema também do desastre que está a acontecer em termos de desorganização propositada do processo, que levam a concluirmos que há uma ação deliberada de viciar, de adulterar e de sabotar este processo eleitoral. Muito obrigado.